Agora nós vamos receber aqui no programa o Lucas Moraes, que é um piloto brasileiro e vou dizer mais, campeão mundial de rally. Nunca um piloto brasileiro havia faturado o Mundial de Rally. Pode chegar, Lucas, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Fernandinho. Um prazer poder falar com você aqui, já de volta do Marrocos, tirando um pouco da areia do deserto ainda, mas aqui no Brasil. Cara, muito legal. Parabéns pelo título. Aí o automobilismo brasileiro sempre em evidência, né, cara? Como é que foi faturar esse Mundial? O Rally é uma modalidade que tem aí muitos participantes no Brasil, mas a gente não tinha uma tradição nesse tipo de competição, né, Lucas? Pois é, sem dúvida, o Brasil vem crescendo bastante nessa modalidade. Claro, você tem o evento como os Sertões, né, o Rally dos Sertões, que é talvez o expoente aqui do esporte, mas realmente poder ganhar para o Brasil, tenho muito orgulho de poder representar o Brasil no Mundial. Foi um ano bastante duro para nós. A gente o Campeonato Mundial começou no Dakar em janeiro, né? E o Dakar não foi tão bom para a gente, apesar de ter ganhado duas especiais, mas tive um problema mecânico ao longo da prova que nos tirou a chance de brigar pelo pódio. E aí depois a gente entrou numa sequência de pódios que foi muito importante, um pódio em Abu Dhabi, um pódio na África do Sul, em Portugal com uma vitória, e agora no Marrocos um segundo lugar foi suficiente para garantir o título numa disputa até o último quilômetro, literalmente, com o Nasser e com o Loeb. Muito legal isso. E o que pode representar pro rally brasileiro essa tua conquista? Eu me lembro no começo do Paris-Dakar com o Clever Colbert, o André Azevedo, corriam de moto ainda, nem o André depois foi para carro e tal. E esse é um salto importante. Estamos falando de mais de quase 30 anos atrás até chegar esse primeiro título mundial de rally. Realmente é o que você falou. Eu sempre acompanhei desde muito novo a carreira do Jean, do Clever. Tenho a sorte de poder conversar com ele de vez em quando e pedir algumas dicas do André ou do Guigui Spinelli, enfim. Então, como eu falei, me sinto honrado de ser mais uma pontezinha que a gente está construindo para o Rally brasileiro, depois que esses pilotos incríveis já fizeram. E realmente um título mundial foi incrível, como eu falei, nos últimos quilômetros do Marrocos, numa disputa muito intensa, e eu espero que a gente possa estar cada vez mais falando de rally, um esporte incrível, e agradeço aqui a oportunidade mais uma vez. Gente, é muito comum a disputa de rally na Europa. Eu tive a oportunidade de ver aqueles rallies na França, em Portugal. É Uhum. impressionante a galera do lado na pista e os carros passando a milhão, cara. Normalmente estradas de terra, aquela loucura. Aqui no Brasil, a gente ainda não tem tanto espaço para o rally. Por quê? Olha, como eu falei, eu acho que você tem esse tipo de rally que você mencionou também, a cultura está muito vinculada à Europa, né? Acho que o rally é muito vinculado à Europa, especialmente Portugal, Espanha, França, justamente pelo Paris-Dakar, né? Que era chamado, hoje acontece na Arábia Saudita. E eu acho que você tem algumas regiões do Brasil, por exemplo, o sul do país, que já tem outras provas como o Erechim, que é muito conhecido. Você tem os Sertões, que leva muita gente para assistir. E eu acho que é uma construção que a cada ano cada um faz um pouco, seja de organizador, seja de federação, seja dos pilotos. E o principal é ganhar, né? O brasileiro é acostumado a ganhar no automobilismo, especialmente no asfalto, com 3 campeões do mundo, né? Com o Ayrton, com o Nelson e com o Emerson. Eu acho que quanto mais pilotos brasileiros correndo fora e conseguindo atingir resultados expressivos, ajuda o esporte como um todo, que é fantástico. Estamos conversando com Lucas Moraes, piloto brasileiro de rally, campeão mundial, primeiro brasileiro campeão mundial de rally, um feito excepcional, com certeza vai dar uma guinada aqui na prática do rally no Brasil. A tua equipe é a Toyota Gazoo Racing. Gazoo é a divisão da Toyota que motores especiais, carros especiais, velocidade. Quanto é que gasta para disputar uma etapa mundial, hein, Lucas? Essa é uma boa pergunta, que eu tenho que perguntar para a equipe mesmo. Mas eu até agora foi minha última prova com a Toyota no Marrocos, então eu fiquei muito feliz de poder entregar a chave do carro, vamos dizer assim, de volta para eles com o título do mundo.
E eu estou mudando agora para a Dacia, que é uma equipe nova, que tem o Hum. Nasser como piloto, o Sebastian Loeb e a Cristina Gutierrez. Então, é um novo capítulo da minha vida. Eu fiquei 2 anos na Toyota, sou muito grato pela oportunidade e, de novo, finalizando com o título mundial. E agora já começa a preparação para o Dakar, que é em janeiro, com a Dacia, com um novo projeto que é muito ambicioso e estou muito animado para continuar trabalhando e desenvolvendo o carro. A Dacia faz parte do grupo Renault, né? Exatamente, é uma marca romena que a Sim. Renault comprou há alguns anos já, e eles usam, a Renault usa a Alpine na Fórmula 1 e a Dacia no off-road, né, no Rally. Então, é a mesma estrutura de competição da Fórmula 1 e do Rally, só com duas marcas diferentes. E você corre com copiloto também? Isso, corro. Até nessa mudança pós-mundial, eu também eu corri 2 anos com o espanhol, o Armand, e agora estou mudando para um alemão que chama Denis. E a gente tem um navegador que é uma parte, tem um papel fundamental, especialmente em provas de deserto, como o Dakar, como o Marrocos, que hoje os carros são tão rápidos que a navegação se torna muito, muito importante para perigo e por aí vai, né? Me ajude aqui a definir uma situação. No Marrocos, o Dakar é areia. No Marrocos tem aquele deserto do Atlas, é um piso diferente, é pedra, como é que é? Você tem um pouco de tudo, Fernandinho. Você tem no Marrocos, você tem. A gente pega uma parte do Saara mesmo, então a gente tem dunas bem difíceis e muito fofas, que a gente chama, e até difícil de ver, porque a duna do Saara, a cor dela é bem difícil de você Hum. entender aonde estão as quedas, que a gente chama, né, os cortes nas dunas. E você tem também muito rio seco, que a gente anda dentro do rio seco, que aí pode ter pedra ou pode ser areia. Você tem cascalho normal mesmo, estrada de terra. É um rally muito completo, muito duro. E hoje o Dakar, sendo na Arábia Saudita, você também tem uma condição até similar com o que a gente tem no Marrocos. Então, claro, você tem dunas muito grandes também, mas muitas estradas e muito difícil com pedra, com o rio seco, com areia e por aí vai. O automobilismo no asfalto, acho que os pilotos têm uma vantagem, porque eles conhecem o circuito, conhecem o Uhum. traçado. No rally também é assim, ou cada prova vem um circuito diferente e Deus nos ajude? Nós não sabemos, né? Não temos o treino para saber onde que a gente está indo, mas o que a gente sabe na noite anterior é que a organização sempre solta o briefing daquela etapa e a gente sabe a região que a gente vai estar passando. Óbvio, a gente sabe qual o tamanho da especial. O especial que a gente chama é o trecho cronometrado, né? Então, a gente sabe que tem 350 quilômetros de trecho cronometrado no dia seguinte, por essa região. Então, por experiência e por dados históricos, a gente sabe que bom, vai ser esse tipo de duna, vai ter pedra ou não, vai ser de cascalho. Então você monta uma estratégia com a equipe baseado nessa informação. Mas o local exato você sabe apenas 5 minutos antes da largada, quando a gente cruza o que a gente chama de waypoint na largada da especial, do trecho quilometrado, e aparece no tablet do navegador a planilha para onde a gente tem que ir. É uma surpresa cada corrida, né? Isso que é muito legal do rally, né? Você tem que ser o mais rápido que você conseguir num lugar que você nunca passou. O navegador é basicamente o seu olho, então a gente chama de cantando, né? Ele vai cantando as referências que vem a cada 500 metros, 1 quilômetro e por aí vai. Você tem que interpretar aquilo e tentar ser o mais rápido possível. O mais legal de tudo é que hoje o nível é tão alto e os carros são tão confiáveis que eu me lembro quando eu ganhei minha primeira especial no Dakar, depois de 420 quilômetros de trechometrado, eu ganhei por 9 segundos. Então, é realmente uma corrida que, por mais que pareça endurance, tem muito sprint também para você conseguir ser rápido e conseguir construir uma vantagem. Para a gente conhecer, para quem está em casa e para mim também, que tenho só uma noção vaga do que é o rally, Claro. só vi como telespectador, o navegador está lá, ô meu irmão, curva para a esquerda, ô meu irmão, curva para a direita, acelera, cascalha, eu não sei o que lá, como é que é isso, cara? Assim, a planilha, ela tem a informação dos quilômetros, né, e a metragem que a gente chama, e a referência em si. Então, um navegador bom, profissional desse nível, ele te dá o que a gente chama de regressivo.
Então ele vai falar, Fernando, 500 metros, esquerda 2, por exemplo. Que a Mas parte esquerda vai ser... você tem que olhar para o odômetro para saber esses 500 metros ou você vai no olhômetro? Não, vai no olho, vai no feeling mesmo. E ele vai cantando para você, não, ele vai cantando um regressivo. Então ele vai 500, 400, 300, esquerda 2, 200, esquerda 2, 100. E o legal do rally é isso, que quando você está num piso de areia, por exemplo, você consegue frear lá dentro, que a gente chama, né, lá no 100, nos 50 metros, como se fosse autódromo. Se é um piso mais solto, você precisa preparar um pouco antes. Então esse ajuste, esse feeling, é o piloto que tem que fazer o tempo inteiro. E o navegador é muito importante por isso, porque se ele canta errado essas referências e a metragem, você vai perdendo tempo. Então, é realmente uma dinâmica muito intensa, mas muito importante para vir tempo e fazer tempo importante para construir uma vantagem ou liderar uma corrida e por aí vai. Mais ou menos, qual a velocidade que vocês atravessam aí a máxima? Por segurança, a FIA nos limita, o carro tem uma eletrônica, a 170 por hora. Pô, mas já é muito, cara. 170 na terra ou no deserto, parece que é uns 400 por hora fora. Então, realmente, por segurança é 170, e aí depende da etapa, né? Da etapa de dunas, é uma velocidade média mais baixa. Etapas de deserto aberto, esses platôs que a gente vê assim na televisão, aí são especiais mais rápidas. Então, realmente depende muito do tipo de piso para a gente saber a média horária, né? Pois é, e também a prova de rally é de resistência física também. Vocês dirigem lá um tempão, perdão, aí vai, dorme numa cabana, tem que levantar esperto a 1000 por hora. Como é que é? Hoje em dia o rally evoluiu muito também. Então, você imagina que a gente tem uma área de box como se fosse no autódromo, só que ela se desloca todos os dias para a próxima base, né? Então, você tem o trecho cronometrado, você termina o trecho cronometrado, desloca, que a gente chama de deslocamento, vai até o próximo acampamento, que na verdade o acampamento do Dakar, por exemplo, você tem até barbearia, se você precisar. Então, é uma estrutura enorme, nós ficamos em motorhome, algumas pessoas preferem dormir em tendas, que são tendas bem estruturadas. Então você tem uma área de boxe que se locomove diariamente, né? É um circo aí de 3.000 pessoas basicamente no Dakar, de imprensa, televisão, satélite, helicópteros, aviões e por aí vai. E você entrega o carro para a equipe tem lá o período para fazer manutenção, e no dia seguinte a gente sai de novo com o seu horário de largada, deslocamentos e por aí vai. Pois é, e é um negócio de velocidade, intensidade. Você falou que tem prova aí de 4 horas, né? Provavelmente você está no deserto, você tem que se hidratar muito. É água, é Gatorade, qualquer coisa do gênero aí para poder se hidratar, se manter aí com o corpo preservado. E é muita água. E a hora do xixi e a hora do número 2, no meio de uma prova de 4 horas? Como é que o caboclo se vira? Olha, a gente tem alguns momentos que a gente chama de neutralizado numa numa etapa de rally, que são normalmente quando você passa por vilarejos ou você cruza asfalto e aí a organização monta uma zona de neutralizado com a polícia local, com a organização, e às vezes nesse período a gente consegue usar o banheiro. Normalmente número 1, número 2 é só no acampamento mesmo, mas essa dinâmica facilita nesses momentos que tem neutralizado ou zona de radar que a gente fala. Mas tem vezes que não tem, e aí tem que segurar e faz no final. 4 horas segurando não é mole não, irmão. E é o seguinte, a gente vê na Fórmula 1, o piloto se hidrata, tem a mangueirinha lá e tal, com vocês funciona da mesma maneira, tem um reservatório de água, mangueirinha na boca, alimentação parental também, é assim? Isso, exatamente. Parental, perdão. Isso, a gente tem o mesmo sistema da Fórmula 1, por exemplo, de bebida, e a parte sólida de comida, a gente também aproveita esses neutralizados para às vezes repor ali com gel ou repor com realmente algum carboidrato e açúcar. Então, a gente, na noite anterior, quando a organização passa o briefing, a gente também recebe essa informação de quando é o neutralizado. Então, a partir daí, a gente também monta um pouco o plano de nutrição em cima disso. Mas
No meu caso, eu realmente foco muito mais na parte líquida, na bebida, do que a parte de comida em si. Mas nesse neutralizado a gente consegue fazer as duas coisas. Que você gosta de beber na Ah, prova? eu uso muito carbo e eletrólitos que a gente usa. E antes, às vezes, para concentrar algum energético, por exemplo, o Red Bull, que é a equipe que eu corro também. Então, isso me ajuda bastante a manter o foco, especialmente no início, né? Então, carbo, energético, Red Bull e eletrólitos me ajuda bastante ao longo da prova. Qualquer esporte a motor é muito caro. O rally também imagino que seja, né? Até você chegar em equipe de ponta como você chegou, você teve que pôr do bolso, como é que é? Ah, sem dúvida, né? O começo é sempre os amigos, o family and friends e o pai ali ajudando para fazer acontecer. Mas e o legal do rally, por exemplo, o Dakar, é que você também tem amadores, né? Você tem ali, vai, 20% do grid, talvez nem isso, que vai para ganhar com as equipes de fábrica que vivem disso, com salário e tudo mais. E você tem 80% do grid que está lá como aventura para eles, né? Que tirou umas férias. É parecido com maratona, né? Maratona você tem ali quem vai para ganhar e os amadores que estão para competir. Então, no acampamento de um Dakar, é muito legal por conta disso. Você tem nós profissionais e você tem os amadores que estão ali vivenciando aquilo pela primeira vez ou que estão tentando chegar somente. Então, é um ambiente muito interessante. E, claro, para chegar nesse nível, você tem um investimento natural para conseguir o primeiro patrocínio, uma equipe, etc. Né? E tudo bem, esse convívio entre profissional e amador é legal, mas na hora da pista não é perigoso você ter um amador correndo com um profissional, até porque às vezes o amador acha que pode mais do que ele pode, mais do que ele consegue, e de repente tá o profissional, é aquela coisa, você pegar um barbeiro na rua e você que sabe dirigir direitinho, cara. Não, esse é um bom ponto, mas hoje o regulamento ele consegue separar bem, assim. Então, normalmente quem está para disputar larga na frente, tem um intervalo maior para quem vem mais para trás que está tentando só terminar, né? Ou está como não sei, mais um amador mesmo. Então, a gente consegue separar bem. É claro que às vezes se você tem um problema, larga mais para trás, você tem essa dinâmica. Mas hoje é muito seguro, você tem sistemas de ultrapassagem, a gente tem um botão dentro do carro que o carro da frente recebe a informação que você está chegando. Então tem todo um sistema, um aparato que facilita bastante a segurança. Mas como eu falei, 90% das vezes o regulamento ajuda bastante a separar realmente os profissionais, os amadores e facilita bastante durante a especial, né? Pois é, eu queria agradecer demais a sua participação, Lucas, lhe cumprimentar, lhe parabenizar por ter faturado o primeiro brasileiro a faturar um Mundial de Rally. Sucesso nessa sua nova equipe, que você repita, que venha o Bi, que venha o Tri e que você ajude aí a popularizar aí, porque o brasileiro tem fama de ser bom piloto, tanto no asfalto, agora também na areia, enfim, outro tipo de piso. Parabéns, muito obrigado pela entrevista e mais sucesso, viu, Lucas? Eu que agradeço, Frandinho. Obrigado, é um prazer. Obrigado pela oportunidade de falar de rally aqui. E vamos lá, o Dakar em janeiro, precisamos da torcida de todo mundo. Obrigado.